E olha, é durante a tragédia no sul do Brasil que fica evidente, fica mais claro ainda, como é que funciona a máquina de difamação da extrema-direita. Nesse final de semana, a atriz Regina Duarte foi advertida por divulgar informações falsas no Instagram. Ela foi uma das muitas extremistas de direita que compartilharam desinformação sobre uma falsa recusa do governo Lula da oferta de ajuda internacional para os desabrigados no Sul. Meninos, vou começar com você, César. Tem alguma lição que a gente pode tirar daqui, hein? Tem várias. Primeiro é que a extrema-direita, não que a gente já não soubesse disso, mas em face de uma tragédia como essa, fica cada vez mais evidente que a extrema-direita não tem nenhum limite moral, ético, para absolutamente nada. Eles vêm deliberadamente estimulando notícias falsas que prejudicaram o auxílio ao próprio povo gaúcho. Eles não têm nenhum compromisso com absolutamente nada, eles se valem de tragédia, de morte, de todo tipo de sofrimento para angariar capital político. Não tem como fugir a essa constatação. De novo, como eu disse, não que a gente já não soubesse disso por conta do que, sobretudo, o Jair Bolsonaro fez na pandemia. O Bolsonaro diz que máscara não servia para absolutamente nada, diz que vacina poderia causar AIDS, enfim. Tudo o que ele poderia fazer no sentido de comprometer o plano vacinal e de ampliar a contaminação do povo brasileiro durante a maior pandemia do século para fins políticos, ele fez. Então, essa é mais uma prova desse modus operandi da própria extrema-direita. A outra, que eu diria que também me parece absolutamente importante ressaltar, é que essas pessoas devem ser confrontadas com medidas judiciais. Elas não podem disseminar notícias falsas, principalmente em situações de calamidade pública, como que a gente tem aí, e passarem impunes. E eu já disse isso 300 vezes. Eu sei que a comunidade CL não aguenta mais me ouvir dizendo isso, mas é porque é algo absolutamente fundamental no nosso debate sociopolítico hoje em dia, gente. Não existe outra maneira de combater a extrema-direita que não seja promovendo a devida responsabilização na seara jurídica. Então, notinha de repúdio, esse tipo de coisa... Quem conhece sabe. Exato. Né? Ou tentar rechaçá-los nas redes sociais, Hobbes. Tudo isso não vai surtir o devido efeito. Essas pessoas precisam ser compelidas a ter que responder juridicamente pelos crimes que elas cometem, porque a essa altura o termo fake news, Hobbes, me parece um eufemismo inadequado para o método que a extrema-direita aborda, William. Me parece que a gente precisa começar a falar de notícias criminosas, porque elas têm impactos criminosos. As pessoas morrem com base nesse tipo de coisa. Não é por acaso que a gente viu durante a pandemia as municipalidades que votaram e elegeram preponderantemente o Jair Bolsonaro com um número maior de pessoas que foram mortas pela pandemia. É porque negacionismo mata, é porque notícia falsa mata, notícias criminosas matam, e em última análise o próprio bolsonarismo mata. Eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente leva de mais essa tragédia, observando o comportamento da extrema-direita. Desde o começo a gente tem observado que existe uma narrativa anti-Estado, né? Como o próprio Demore falou agora há pouco, do ancapistão, né? Anarcocapitalista, de que a iniciativa privada pode gerir as cidades, que a iniciativa privada é responsável pela reconstrução, e cada vez mais a gente vai ver no Rio Grande do Sul as pessoas parando de serem voluntárias. Por quê, Roberta? Porque as pessoas têm que voltar para suas vidas, as pessoas têm que pagar seus boletos, têm que pagar as contas de casa. E aí as pessoas, infelizmente, vão ter menos tempo para dedicar a voluntariado, a ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul, ajudar a oferecer suporte para essas pessoas que estão precisando ainda de muito suporte. O que a gente vai ver a partir daí, Roberta? Vai ser a van que vai estar lá distribuindo quentinha? Vai ser a Lojas Colombo que vai estar fazendo a reconstrução das casas? Não vai ser a iniciativa privada. Vai ser novamente o Estado com E maiúsculo responsável, tanto por continuar cuidando, porque é mentira que o Estado não estava lá. O Estado estava presente nos 3 âmbitos, né? Assim, é preciso ser justo. O governo municipal, o governo estadual e o governo federal estavam presentes o tempo todo. As defesas civis, as forças nacionais
tanto de saúde quanto de segurança, presentes no Rio Grande do Sul para dar suporte às pessoas. Quem vai continuar fazendo este trabalho depois que os voluntários começarem a parar de fazer é o Estado, e só o Estado garante essa reconstrução. E isso mostra pra gente o foco das fake news. O foco dos ataques eram quase todos esses, Roberta. Eram as pessoas, o Estado não está presente, o Exército não veio, o governo demorou muitos dias para agir, porque as pessoas querem criar esse debate anti-Estado. E a gente precisa reforçar aqui nesse programa, vocês que estão assistindo esse programa nas redes sociais, cada vez mais o fundamental papel do Estado com E maiúsculo. Não o Lula, não o Leite, não o prefeito de Porto Alegre, mas o Estado, os 3 entes federativos, os municípios, o Estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, de trabalharem juntos nessa reconstrução. Só o Estado vai fazer com que as pessoas voltem ao normal, e por isso os ataques eram tão grandes contra o Estado. E eu acho que tem um aspecto muito importante também, que o nosso querido Maurício Arruda também nos mandou aqui. Chico Alves fez uma análise brilhante dizendo o seguinte... e isso vai ao encontro disso que o William está propondo aí. E é outra conclusão que a gente leva, que é inequívoca, gente, é a lógica de funcionamento do próprio capitalismo. A gente viu múltiplas manifestações nesse sentido, do senhor Grendene, da família Grendene, pedindo para os funcionários doarem as cestas básicas, do próprio Eduardo Leite, William, dizendo que não, as doações estão atrapalhando o comércio local, então eu peço que tome um pouco de cuidado com isso. Enfim, múltiplas manifestações denotando que a lógica de funcionamento do próprio capitalismo é colocar o lucro acima da vida. E agora tem outra. O governador do estado, o Eduardo Leite, no que me parece de fato uma confissão, e por termos de probidade intelectual, esse raciocínio é do nosso querido Chico Alves, editor do site icl.com.br, ele diz o seguinte: estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas, diz o Eduardo Leite, sobre falta de plano para conter cheias no Rio Grande do Sul. Ele diz, por exemplo, que a questão fiscal se impunha. Então, veja, isso não tem. Essa interpretação do Chico Alves é brilhante, porque isso é uma confissão, Hobbes. Não tem como escapar a essa conclusão, na medida que você tem um governador do estado que diz que foi alertado, houve estudos dando conta de que isso poderia acontecer. E ele publicamente, sem o menor pudor, ele te dá conta de que, mas a gente tinha outras agendas, William. Salvar a vida das pessoas não é a prioridade sob a égide do liberalismo. A gente tem que dar lucro para banqueiro, a gente tem que dar lucro para mega empresário, a gente tem que estar preocupado aí com a questão de quem a gente vai eleger com base nesse tipo de falácia. E muitas vezes essa abordagem não dá voto, Will. Enquanto a coisa não fica de fato muito feia, trabalhar em medidas preventivas não traz voto. Então, essa eu acho que é a outra grande lição, atendendo a tua provocação, que também é muito boa, Hobbes, que a gente leva dessa tragédia. Quando a coisa aperta, ao encontro do que o William está falando, quem vai estar ali é o Estado. E isso serve para, por exemplo, agora a questão da Sabesp, que a gente vai ver em São Paulo, tem falas maravilhosas do nosso Edu Moreira, alertando o quão deletério isso vai ser para o Estado, né? E já aconteceu em outras partes do mundo. Esses países voltaram atrás e São Paulo vai na contramão do que está acontecendo no mundo em pelo menos 20, 30 anos.